o mundo fascinante dos fungos e como eles proporcionam muita saúde ao seu solo e à sua erva medicinal. Entender essas relações entre os fungos e a sua planta é fundamental para ter altas produtividades e qualidade excepcional do seu remédio. Então fica aqui comigo que nessa aula eu vou mostrar quem são esses fungos e como você pode usá-los e garantir seu cultivo saudável. Eu sou o Fábio Moraes, sou agrônomo da Universidade Orgânica, especialista em agroecologia e produção orgânica de alimentos e ervas medicinais. Bora lá então? Bom, e onde estão esses fungos benéficos? O que eles comem? Onde eles vivem, né? Tem uma região ali bem ao redor das raízes que é chamada de rizosfera, semelhante à atmosfera, né? Não é uma região bem pequenininha em volta das raízes que se chama rizosfera, onde ocorre essas associações benéficas para a planta, tanto para a planta quanto para os fungos, eles chamam de rizosfera. E essa rizosfera ocorrem reações físico-químicas, biológicas, né, entre esses micro-organismos, no caso aqui os fungos, e a raiz. Se de um lado a raiz libera alimentos, substâncias que os fungos vão poder utilizar, os fungos se beneficiam dessas substâncias e a planta se beneficia da proteção do fungo. Proteção, aumento de absorção de nutrientes, é isso que a gente vai falar mais para frente, né? Então, o que é a rizosfera? A rizosfera é dividida em setores, né? Eu tenho o rizoplano, eu tenho a endorrizosfera, que é o tecido interno ali das raízes, né? E a ectorrizosfera, que já mistura solo e esses micro-organismos, no caso, os nossos fungos, né? E quais são os tipos de fungos? Eu tenho, assim, eu vou citar aqui duas espécies, né? Dois grandes grupos de fungos, que são as micorrizas. Só dentro do grupo das micorrizas, eu tenho 7 tipos de micorrizas. E eu tenho um outro grupo de fungos, são os fungos entomopatogênicos. O que significa isso? Que são os fungos que causam doenças aos insetos, certo? São os fungos entomopatogênicos. Voltando para as micorrizas, desses 7 tipos, eu vou citar 2 tipos de micorrizas aqui. As micorrizas arbusculares e as micorrizas não arbusculares. Essas micorrizas arbusculares estão intimamente ligadas com a planta, a raiz da planta. Ela forma estruturas internas da raiz que favorecem, que aumentam a capacidade da planta em absorver nutrientes, basicamente, não é? Então, as micorrizas significa raízes, fungos. Quer dizer, é uma relação tão estreita, tão íntima, que essas micorrizas não sobrevivem sem as raízes, nem as raízes sobrevivem sem as micorrizas. Por isso é importante de um solo vivo. Um outro grupo, né, dos fungos, os fungos entomopatogênicos, que são largamente utilizados para combater pragas e até também, alguns não são entomopatogênicos, combatem também doenças. Mas o entomopatogênico é que existem até produtos, agentes biológicos que são utilizados para combater esses insetos, pragas aí no seu cultivo, né, que causam doenças. Aqui um exemplo da foto é um fungo chamado Isária, né, que chama fungo zumbi, que ele infecta o inseto mesmo vivo e cria estruturas de reprodução, essas estruturas longas aí de reprodução que vocês podem ver, tá bom? Então, quais são as funções desses fungos, né? Uma das principais funções, aqui eu destaco as micorrizas, né, é a absorção de nutrientes. Esses fungos, eles se associam às raízes da planta e acabam criando algumas extensões, como se fossem extensões das raízes,
que favorecem a absorção de nutrientes da planta. E o que a planta fornece para esses fungos? Fornecem algumas substâncias que servem de alimentos também para esses fungos. E na agricultura a gente tem várias formas de aproveitar essas micorrizas. E elas só ficam saudáveis, só ficam vivas se esse solo for bem cuidado, for bem estruturado, for bem construído, ok? Outra função, decomposição da matéria orgânica. Aí tem um grande grupo aí desses fungos que são os primeiros aí a agir naquela matéria orgânica que transforma substâncias complexas em substâncias simples, em que as plantas conseguem, não só as plantas, outros organismos também, conseguem absorver de uma maneira mais fácil, né? Decomposição da matéria orgânica. Então, os fungos são excepcionais. Só para você ter uma ideia, em uma grama de solo, eu tenho mais de 10 milhões, né, de fungos ali, numa grama de solo. Então, num solo, claro, num solo não degradado, num solo mais saudável, digamos assim, né? Então, a decomposição da matéria orgânica, aliado à absorção de nutrientes, é a segunda função dos fungos. Outra função importante é servir de agregadores do solo. Né? Os fungos agem como se fosse uma verdadeira cola do solo, agregando as partículas do solo, transformando naquele solo num solo mais saudável. Isso aqui é um exemplo de uma área onde a gente atende aqui na nossa região, mostrando esse fungo branco aí, mostrando como que ele age agregando as partículas de fungos, de solo, agregando as partículas do solo e facilitando, tornando esse solo mais aerado, formando pequenas minas, pequenas galerias, favorecendo a entrada de ar, a entrada de água, fora os outros inúmeras vantagens que tem. Tá bom? E agora, como que a gente pode utilizar, esses fungos ao nosso favor? Né? Aqui só dando um exemplo de algumas relações aí dos fungos com seus hospedeiros, né? A relação de predação e parasitismo. Tem um fungo muito famoso que é utilizado na agricultura, tem até produtos comerciais, chamado Metarrhizium. Esse fungo ele é usado para combater pulgões, tripes, até fungos gnats também, ele pode ser utilizado para matar os fungos gnats aí no solo, no substrato, né? O que ele faz? Ele atua de contato, né? Você aplica, ele atua em forma de contato, ele penetra na pele, digamos assim, do inseto e começa a colonizar esse inseto, causando uma infecção generalizada nesse inseto. Então, o primeiro sintoma, o inseto para de se alimentar. O inseto para de se alimentar e, como o inseto vai sendo tomado desse fungo ali, vocês observam que esse fungo vai ficando, que esse inseto, essa lagarta aqui vai ficando esbranquiçada. Esse fungo tem uma característica, ele fica de uma cor verde, né, o metarrhizo, e o fungo acaba morrendo por uma verdadeira infecção generalizada. Outra espécie de fungos é a Bovéria baciana, também bastante utilizada no controle biológico de pragas. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. A Bovéria, essa foto é interessante, até uma imagem clássica aí desse besouro que foi atacado por Bovéria. Então, o fungo também age por contato e ele penetra nessas membranas entre o esqueleto do fungo, né? Penetra na membrana entre o esqueleto do inseto e acaba também colonizando esse inseto e matando esse inseto por infecção generalizada. Outro fungo, né, bastante importante também na agricultura, chamado tricoderma. A gente tem várias espécies de tricoderma. Tricoderma utilizado para controle de insetos, tricoderma utilizado para controle de doenças também, fusariose principalmente, né? A botrites, que é uma doença terrível
aí para quem cultiva cannabis medicinal. Então, esses fungos, eles atuam somente em determinadas situações em que a condição esteja propícia para ele expressar o máximo de eficiência no seu uso, ok? Então, saber usar esse fungo aí no seu cultivo é o pulo do gato para você ter sucesso no controle de pragas e doenças. Vamos lá? Então, quais os benefícios desses fungos para a cannabis, né? Primeiro que esses fungos, eles promovem o crescimento vegetal. Então, eles liberam substâncias que aumentam, induzem o crescimento vegetal da planta. Então, isso numa mão dupla. Se a planta ela libera substâncias que os fungos aproveitam como alimento, os fungos vão liberar substâncias que induzem o crescimento vegetal. Segundo ponto, induzem a produção de metabólitos secundários de defesa. Muito importante. Olha só a relação estreita entre esses fungos e a planta. Os fungos induzem resistência a determinadas doenças, a determinadas pragas, induzem sinais que podem ser disseminados ali pela região para avisar que a planta está sendo atacada por inseto ou sendo atacada pela doença. Então há uma comunicação entre o fungo e a planta. O outro ponto que eu já falei, aumenta a absorção de nutrientes. Né? Esses fungos aumentam a absorção de nutrientes, muito importante. E parasitam e predam insetos, agentes causadores de doença. Então, para que esses micro-organismos atuem de forma máxima, a gente tem que cuidar bem do solo. Eu sempre digo aqui, e vou continuar dizendo, a gente batendo na mesma tecla, né? A gente tem que cuidar do nosso solo. Então, como que a gente aumenta os benefícios desses fungos, os fungos benéficos do solo? Como que a gente aumenta? Primeira coisa, vocês devem estar cansados de ouvir eu falar aqui, o solo tem que estar sempre coberto, porque muitos desses fungos, dessas bactérias, eles, com a temperatura, diminuem a sua atuação. Então, o solo coberto é fundamental. Cubra com qualquer coisa, com capim, com plantas vivas, né, resíduos vegetais, cubra seu solo, utilize a tecnologia a seu favor, que você vai reduzir o custo com produtos também. Utilizar fertilizantes orgânicos, fontes orgânicas de nutrientes também. Porque uma fonte orgânica de nutriente, ele não tem somente o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o enxofre, o cálcio, ele tem agentes ali, substâncias, micro-organismos que vão ajudar esse solo a se recuperar, a ser mais saudável. Plantio direto, fazer um plantio direto sobre as outras plantas, sobre plantas leguminosas. É muito importante você plantio direto, você ter plantas ali que têm funções na sua área. Né? Leguminosas, árvores, então faça o plantio direto. Outro ponto importante é não revolver o solo. Você revolver o solo, você expõe aquelas camadas mais profundas ao sol, matando os micro-organismos. Então, o não revolvimento do solo é fundamental. E utilizar defensivos naturais, agentes biológicos, se você não tiver condição de produzir o seu agente biológico aí. Outro ponto que eu quero tratar com vocês, usando os fungos no seu cultivo. A gente tem que ter uma atenção com a umidade e temperatura, porque esses fungos são seres vivos, né? Eles dependem de uma condição climática para expressar o seu máximo potencial. Aplicar, por exemplo, se você for utilizar um fungo aí, entomopatogênico, que causam doenças nos insetos, ou você aplica na parte da manhã ou no final da tarde, onde as condições de umidade e temperatura estão adequadas. Outro ponto, atenção para a fase do inseto.
Tem fungos que eles só agem quando o inseto está numa fase mais jovem. Não quer dizer que se você aplicar naquela lagarta que esteja maior, por exemplo, né, uma lagarta que esteja numa fase maior, esse fungo não vai atuar. Mas, de preferência, no início da infestação, quando esses insetos estão numa fase menorzinha, né? E atenção também para a origem desses fungos, né? Não adianta muito você comprar ou formular um produto de um fungo de outra região e aplicar na sua região. Você vai acabar inoculando cepas, né, linhagens desses fungos no seu solo que não são ideais. Então, o ideal seria você coletar, né, multiplicar esses fungos, esses micro-organismos da sua região e fazer essa aplicação, porque são micro-organismos ali indígenas, são micro-organismos locais da sua região, estão mais adaptados ali com o clima, com o solo, com a temperatura e tem uma relação mais estreita com os outros micro-organismos ali da região. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade no uso desses agentes biológicos e saber como utilizar, como maximizar o uso, protegendo o solo, cuidando do solo, para que haja uma diversidade de micro-organismos saudáveis ali no seu solo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que dê o seu joinha, se inscreva no canal. Se você quiser aprofundar mais os seus conhecimentos, entre para a Universidade Orgânica. O link está na descrição desse vídeo e está no comentário também fixado. E você também pode ler o QR Code e entrar para o nosso clube de cultivadores. Até a próxima aula e saudações agroecológicas.